Senhores ministros, apregou para julgamento o agravo regimental na arguição de suspeição número 89, procedente do Distrito Federal, relatado pelo ministro Edson Fachin. Houve pedido de sustentação oral e, a despeito de não ser comum no agravo, não havia uma previsão, a não ser agora no Código de Processo, se o ministro relator estiver de acordo, acho que não há qualquer objeção do tribunal em que eu possa dar a palavra oportunamente ao advogado inscrito. Pois não, senhora presidente, eminentes pares, senhor subprocurador da República, eminente advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que já se encontra na tribuna, senhora presidente, eminentes colegas e senhoras e senhores advogados, como haverá sustentação, vou, portanto, abreviar o relatório para termos a oportunidade de ouvir a sustentação. Nada obstante, cumpre-me, pelo menos à guisa de síntese, dizer que trata-se de agravo regimental interposto por meio de petição datada de 1º de setembro de 2017, em face de decisão monocrática que proferi na arguição de suspeição número 89, sendo agravante Michel Miguel Elia Temer Lúlia e agravado Rodrigo Janot Monteiro de Barros. No relatório, senhora presidente, eu reproduzo o inteiro teor da decisão agravada, que, por evidente, é de conhecimento quer do agravante, quer do agravado, quer também de vossas excelências, eis que tomei a liberdade de fazer chegar às mãos de vossas excelências a proposta que trago ao debate e à deliberação desse colegiado. Repiso apenas alguns pontos desta decisão agravada, dizendo que, nesta monocrática, assentei que o arguente alegou, em síntese, o seguinte: que teria se tornado público e notório que a atuação do eminente Procurador-Geral da República, em casos envolvendo o Presidente da República, vem extrapolando em muito os seus limites constitucionais e legais inerentes ao cargo que ocupa, que, ao ver do arguente e ora agravante, trata-se de obsessiva conduta persecutória, cuja motivação, tudo indica, é pessoal. Diz ainda o arguente, ora agravante, que o Ministério Público, no campo processual penal, ocupa posição sui generis, visto que não é parte material, no sentido de que não detém interesse unilateral contraposto ao interesse de outrem. Nessa dimensão, diz o arguente, exige-se do membro ministerial atuação pautada pela imparcialidade e com o objetivo de fiscalização da lei. Sustentou ainda o arguente que, em relação à referida denúncia, o Procurador-Geral da República teria emitido comentário no sentido de que a peça acusatória seria admissível. E se não fosse, nem o Supremo Tribunal a teria encaminhado à Câmara dos Deputados, o que, ao ver do arguente ora agravante, revela, além de constituir equívoco, o incontido desejo de imputar crimes ao presidente. Diz ainda o arguente agravante que esse interesse também seria ilustrado pelo deliberado, essas são palavras utilizadas na peça, deliberado fatiamento das acusações dirigidas ao presidente da República. Estes e um conjunto de outros argumentos eu os reproduzi nesta decisão agravada. E, dentre eles, aquele segundo o qual a imparcialidade do senhor Procurador-Geral também teria sido atingida em face de assertivas que fez sobre a prova dos autos, mas que não correspondem à verdade dos fatos. Assevera a defesa que nas gravações captadas pelo colaborador que ali menciona, inexiste trecho referentes a valores destinados ao ex-deputado federal
Eduardo Cunha, bem como que o próprio Procurador-Geral da República teria reconhecido a inexistência de provas contra o Procurador da República. Suscita ainda o arguente, na sua peça inicial, que o ex-procurador da República, Dr. Marcelo Miller, que era membro de destacada atuação da Força Tarefa da Lava Jato e, segundo alega, braço direito do Procurador-Geral da República, teria atuado nas delações, por exemplo, de Delcídio do Amaral, de Nestor Cerveró e de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, além desse recente acordo firmado, e teria deixado o Ministério Público Federal justamente para trabalhar em escritório de advocacia contratado para conduzir o acordo de leniência com a respectiva pessoa jurídica. Arremata ali o arguente que haveria um obstinado empenho da Procuradoria e do Procurador, melhor dizendo, no encontro de elementos incriminadores do presidente, claramente excessivo e fora dos padrões adequados e normais. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Dr. Antônio Cláudio Marias de Oliveira falará pelo agravante arguente Michel Miguel Elias Temer Lulia. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhor relator, nós ingressamos também, ao lado desta medida, que teve o seu protocolo feito há quase um mês, salvo engano. Posteriormente, ingressamos também com uma questão de ordem pertinente a fatos novos que surgiram, fatos esses que, no entender da defesa e do presidente da República, colocam em dúvida, de forma absolutamente incontestável, todas as provas e, de uma certa maneira, corroboram aquilo que foi dito na exceção, fatos esses pertinentes a 2 delatores e que trazem dúvidas razoáveis a respeito da licitude, da legitimidade, da rigidez de provas que deram amparo à denúncia oferecida e que poderão dar amparo à nova denúncia que está sendo apregoada como prestes a ser oferecida. Por esta razão, senhor relator, nós ingressamos com uma questão de ordem, objetivando que, acolhida a questão, eventual nova denúncia não poderia ter curso, não poderia ser processada, não poderia ser enviada à Câmara dos Deputados antes do término das apurações que estão sendo feitas pela PGR, apurações essas determinadas pela excelentíssima presidente desta Casa e pelo próprio Procurador-Geral da República. Isso me parece uma questão de ordem, eu estou invertendo a revelia de Vossas Excelências para dizer que, no fundo, o escopo da questão de ordem é o mesmo escopo, com fundamentos diferentes, obviamente, da suspeição. Porque, se acolhida a suspeição, não haverá condições de oferecimento de nova denúncia por parte do senhor Procurador-Geral da República. Ela acolhida ficará, a eventual denúncia ficará no aguardo da designação, talvez, do novo procurador, da posse do novo procurador, para que se examine isto. E o escopo da questão de ordem é também que se aguarde eventual curso de nova denúncia, o seu curso, o seu processamento, que se aguarde o término destas questões que estão sendo investigadas. Desta forma, senhor relator, senhora presidente, eu entendo que talvez pudéssemos fazer um julgamento conjunto das duas questões, porque, se a questão de ordem for acolhida, desnecessária será a manifestação de Vossas Excelências a respeito da exceção, porque teremos o acolhimento desta questão de ordem que sustará o curso de eventual denúncia. Presidente, pela ordem, se você me permite. Só para... tanto quanto eu entendi, Vossa Excelência, o eminente advogado, assenta que, se evidentemente for acolhida a suspeição, automaticamente não poderá promover outras medidas. Mas o relator exatamente fez o relatório da suspeição.
E deixou o relatório da questão de ordem para depois. Pois é, por isso é que eu pedi desculpas ao tribunal. Porque o pregão foi feito separadamente, aliás, foi publicado separadamente, foi publicado inicialmente a pedido do ministro relator a arguição de suspeição e, posteriormente, na sexta-feira, ele me ligou pedindo para que também fizesse uma edição extra para que tivesse o entendimento, que eu acho que prevalece, é que votaremos a questão da arguição de suspeição, se, conforme o resultado, se o advogado quiser assomar a tribuna, inclusive para pedir algum prejuízo, será feito. Mas eu acho que as questões foram postas pelo relator separadamente, publicadas separadamente, por isso a questão a ser julgada e por isso eu dei a palavra exatamente neste agravo. Pois não, então, eu gostaria que desse sequência nessa pediria, nessa então, se vocês concedessem a reposição desse minutinho que eu perdi agora. Obrigado. Defiro esse minuto. Eu agradeço. A primeira manifestação desse advogado é uma manifestação no sentido de trazer a esta casa o seu lamento por ter arguído esta suspeição. Por ter arguído, mas por ter arguído por circunstâncias que não deram a ele, advogado, outra alternativa. Entendo eu, entende o presidente da República, Michel Temer, que, não obstante e sem embargo da cultura do procurador-geral, do seu preparo jurídico, da sua honradez pessoal, por razões que não vêm a pelo, por razões, aliás, que não vêm a pelo porque são desconhecidas por esse advogado e pelo presidente da República. Neste caso específico do presidente da República, Sua Excelência agiu de forma a demonstrar a sua suspeição, a absoluta ausência de imparcialidade esta absolutamente indispensável para que o Custos Legis exerça as suas funções de maneira imparcial. Imparcialidade que leva a absoluta tranquilidade, serenidade, não colocação de suas emoções numa denúncia a ser oferecida ou numa investigação da qual ele participe. A primeira observação que faço é que o procurador agiu de forma absolutamente assodada quando requereu o inquérito policial que deu ensejo à denúncia, cujo curso não foi concedido pela Câmara. Agiu de forma assodada e confessou esta sua pressa. Confessou essa sua pressa, afirmando que se trata de um caso em que se justifica a intempestividade das medidas adotadas, porque crimes em curso estão em andamento e outros crimes poderão estar surgindo no horizonte. Sua Excelência cria o direito penal do porvir, ao dizer que crimes serão praticados, que crimes poderão ser praticados, razão pela qual necessárias se tornam as providências pedidas por ele. No curso das investigações, fatos que vieram à tona agora, por isso das ligações da questão de ordem com esta exceção, fatos que vieram à tona demonstram de forma cabal os enganos e os erros e o assodamento cometido. 2 delatores estão presos. Que delatores são esses? São os delatores que deram ensejo, deram base, deram fundamento para que a denúncia fosse oferecida. Esses delatores vieram para dizer, nós mentimos. Diz Joesley, um deles, o outro foi preso hoje, salvo engano. Joesley diz, eu menti. Eu menti em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu menti em relação à Procuradoria, eu menti aqui. Será que mentiu aqui e não mentiu acolá? Será que não mentiu em relação ao Supremo, à Procuradoria e a outros fatos? Será que não mentiu também em relação ao Presidente da República? O que nos garante que o Procurador-Geral tenha, não por dolo, mas o que nos garante que ele tenha tido pouco cuidado, ou nenhuma atenção para com os fatos que ensejaram esta denúncia. O Procurador-Geral da República afirma, e afirmou várias vezes, que o Presidente da República recebeu uma mala de R$500 mil. Eu fiz repto, e faço repto agora.
Quando recebeu dinheiro? Aonde recebeu dinheiro? De quem recebeu dinheiro? Isso não pode ter sido dito por um procurador-geral da República Brasileira. Não há mala. A mala devolvida, que não chegou nas mãos do presidente e nem chegaria. A mala em relação à qual se afirma que tenha sido colocado um chip. Chip esse que foi retirado depois. Por que o chip foi retirado? O chip foi retirado porque a mala não atingiu o destino que os acusadores queriam que atingisse. A mala queriam eles que chegasse no Palácio do Planalto. E jamais isso seria possível em razão da honradez, da honestidade, da correção de conduta do presidente da República. Mas ele afirmou, e ele reafirmou. E ele, numa postura, com a devida vênia, excessivamente midiática, ele afirmou na imprensa, reafirmou na imprensa. Foi a palestras, foi a congressos, foi a exposições e acusou o presidente da República de ter recebido R$500 mil. Não é verdade. Acusou o presidente de ter relações espúrias com A, com B, com C, mas jamais demonstrou que essas relações fossem espúrias. Jamais apontou um fato a demonstrar que a relação do presidente da República com o senhor Rodrigo Loures fosse uma relação desviante da boa conduta, uma relação com objetivos inconfessáveis. Loures foi, sim, assessor do presidente da República. Mas o presidente da República não é o responsável, não é o guardião, não é o tutor da conduta de seus assessores. O presidente da República não pode responder por eventuais enganos, erros ou até ilicitudes praticadas por seus assessores. Não houve, por parte do presidente da República, ao contrário do que afirma a denúncia, não houve nenhuma ação em que ele, presidente da República, tivesse solicitado, recebido, favorecido ou aceitado qualquer benesse elementares do crime de corrupção. Quando o presidente da República solicitou algo ilegal, quando o presidente da República recebeu algo, quando o presidente da República aceitou, os núcleos do tipo penal não estão presentes. Só se falaram desses núcleos. O senhor procurador-geral e outros procuradores. Aliás, com a devida vênia de Vossa Excelência, quem eu admiro há muito tempo, eu gostaria de dizer a esta casa que, como velho advogado que sou, 48 anos de profissão, me espanta muito a existência de um pequeno núcleo dentro da Procuradoria, do Ministério Público, não só federal, como de alguns estados, um pequeno núcleo composto por custos legis, que deveriam ser fiscais do cumprimento da lei, mas esse pequeno núcleo justifica os seus excessos, porque se entende este pequeno núcleo como um núcleo que veio à Terra, que veio ao Brasil para sanar todos os pecados do povo brasileiro, para moralizar, para dar ao povo brasileiro condições honestas de vida, como se só eles fossem os detentores da honestidade, da correção e da dignidade. Quem pensa como eles é do bem. Quem pensa contra eles ou diversamente deles é do mal. Isso precisa acabar. Eu tenho o maior apreço pelo Ministério Público, fez parte de várias bancas de concurso, mas eu não posso entender que haja numa sociedade melhores e piores, numa instituição melhores e piores. Os paladinos tendem a constituir bolhas que no futuro desaparecem. Não há paladinos da honradez e da dignidade. A massa humana é feita de coisas corretas, coisas incorretas, justo, injusto. Não há essa postura maniqueísta que alguns membros do Ministério Público querem ter. E querem ter para justificar os seus excessos. Eu pratico excessos
porque eu tenho uma missão na Terra, que é uma missão que vai me consagrar como aquele que purificou a sociedade brasileira. Eles não podem exceder-se. O PGR, o Procurador-Geral da República, não poderia jamais adotar algumas providências, algumas atitudes, ter algumas condutas para que o presidente da República e a sociedade brasileira entrassem numa fase de insegurança, de incerteza, insegurança social, insegurança política, insegurança institucional, insegurança de todas as espécies. O presidente da República quer trabalhar, ele não consegue. A cada momento uma nova denúncia aparece. E quando não é a denúncia concreta, é a ameaça da denúncia. Há muito tempo se vem ameaçando o presidente da República. Flechadas. Não são expressões consentâneas com o procurador-geral, bambu, flechada, enquanto tiver a caneta na mão. Não é assim. Não é assim que os grandes procuradores agiam, que vários e inúmeros procuradores, dentre os quais Vossa Excelência faz parte deste grupo, agem. É preciso que haja cometimento por parte do Ministério Público, é preciso que haja cautela, cuidado. Se está acusando um cidadão, se está acusando um brasileiro, se está acusando um cidadão brasileiro que é o presidente da República, quer se queira, quer não se queira. É o homem que responderá pelo país durante 1 ano e meio daqui para frente. Deixem-o em paz. Pensem um pouco no sofrimento que toda esta conduta, com o efetivo eco fornecido pela mídia, eficaz mídia para dar eco, para propagar o mal, todo o sofrimento que se está impingindo ao presidente da República, o sofrimento moral, a ele, a sua mulher, aos seus filhos, a um irmão doente que ele possui. Não é possível que se continue a dizer, olha, a denúncia não veio hoje, a denúncia virá amanhã. A denúncia por que é? Bem, a denúncia pode ser por obstrução de justiça, mas qual é o fato caracterizador da obstrução de justiça? Ninguém fala. Qual é o fato? O que fez o presidente da República? Que telefonema ele deu? Que conversa ele teve? Que carta ele mandou? Que e-mail ele mandou? Denotando a sua intenção de obstruir justiça? Ah, não é obstrução de justiça, é quadrilha. É quadrilha, é organização criminosa. Mas quem compõe a organização criminosa? Quais são os outros componentes? Ah, parece que é o PMDB. É o PMDB no Senado, é o PMDB na Câmara, ele era presidente. Bom, aqui já está se falando de fatos anteriores à presidência da República, que nem podem ser investigados neste momento. Ah, bem, mas então o presidente da República não poderia ter tido uma reunião na sua casa, no Palácio do Jaburu, à noite, num porão. Não é porão. Eu fui ao porão. O porão é uma sala de visita, senhor relator, é uma sala de jantar e é uma sala de exibição de filmes. É uma dependência da casa que fica embaixo. Senhor advogado, peço que Vossa Excelência, por gentileza, conclua. Que pena. Eu termino dizendo que a arguição não é contra o senhor procurador-geral, a arguição é contra a conduta dele específica, nesse caso, que está trazendo danos ao presidente da República, está trazendo danos ao país, razão pela qual eu requero que Vossas Excelências acolham este agravo para dar provimento à exceção de suspeição. Agradeço a Vossa Excelência. Também me ponho de acordo, basicamente, fundamentalmente, com o que foi posto pelo eminente relator no que concerne aos argumentos e aos fundamentos apresentados para o encaminhamento do voto que foi feito no sentido de negar provimento ao agravo. Mas, como alguns aqui já também erigiram como um realce, ou pelo menos um destaque, quanto ao conhecimento, parece-me que no Estado Democrático de Direito não há alguém que fique subtraído da jurisdição, até porque, se assim fosse, para aproveitar uma figura muito cara ao professor Geraldo Ataliba, teríamos construído um grande edifício de normas e colocado no portão
apenas um pedaço de papelão a cobrir estas garantias todas que são aqui. Cada um que erra contra o direito, portanto, responde juridicamente aquilo que lhe é pertinente. No que se refere, portanto, ao conhecimento e à possibilidade de se haver arguição de suspeição ou de impedimento ao Procurador-Geral da República, tenho para mim como sendo absolutamente pertinente, e mais do que isso, o processo de apuração e o dever de apuração é da instituição. E é muito importante, na minha compreensão, que nós nos afirmemos cada vez mais no sentido de dar cobro à importância da institucionalidade. Nós somos todos passageiros, nós servidores públicos, agentes públicos. O que é permanente é a instituição, e a instituição do Ministério Público, como posto na Constituição, haverá de dar continuidade, ainda que houvesse, por exemplo, a conclusão no sentido de que um determinado integrante, ainda que o seu chefe, fosse suspeito para atuar num determinado momento. A chamada Operação Lava Jato, todos os processos que se referem à matéria penal, não vão parar porque muda um ou outro por uma ou outra causa, ou extinção de mandato, ou suspeição, ou impedimento. O processo penal e a busca de apuração de erros praticados no espaço público, como se tem no espaço privado, não vai parar. Há instituições sólidas hoje no Brasil, e o Ministério Público é uma delas, e o Poder Judiciário não permitirá, e este Supremo Tribunal Federal não permitirá, que a mudança de um nome, o afastamento de um nome, altere os rumos, porque as instituições são mais importantes do que as pessoas, evidentemente. Então, por isso mesmo, o conhecimento de arguição de suspeição, e nós, às vezes, inclusive, nos declinamos, nos definimos nos processos como suspeitos, nos afastando, exatamente porque sabemos que o Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu dever fielmente, de acordo com a Constituição e com as leis da República, como juramos, como aqui chegamos. Isto vale para um juiz, isto vale para um integrante do Ministério Público. Portanto, seja quem for o procurador-geral e o procurador que acompanhe um determinado processo, o que conta é a sociedade, a atribuição entregue a essa importante instituição e a importância do cidadão brasileiro acreditar nas instituições e saber que não é um ou outro nome, permanecendo ou ficando à testa de uma instituição ou de um processo, que fará com que os processos andem, o direito se aplique, a Constituição se cumpra, enfim, o que haverá de ser apurado para que se tenha uma conclusão no sentido de punição ou de absolvição será feita pelas instituições ou por aqueles que, num determinado momento, a integram. Os processos não param por causa de uma pessoa, e por isso é que todos nós, cidadãos de uma república, estamos sujeitos às leis dessa república, e o procurador-geral não é nem um pouco diferente, até porque, neste caso, eu estou acompanhando no sentido de que é possível conhecer, mas não há demonstração, com as vênias dos argumentos daqueles que argumentaram no sentido contrário, de haver qualquer dúvida quanto à condução, neste caso específico, razão pela qual, com essas observações e desenvolvendo com mais cuidado e com mais profundidade no voto que produzi, nego provimento ao agravo e proclamo o resultado no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo. Este é o resultado. Em razão da hora, eu suspendo a sessão pelo período regimental, após o que retomaremos a este plenário. Agradeço aos senhores advogados, agradeço a todos os presentes.